Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Hoje nós trabalharemos um pouco o tema brutos e pacíficos e vou explicar para vocês exatamente do que se trata essa ideia. Tive um certo problema essa semana e isso me fez deixar vir à tona mais uma vez o advogado do diabo que existe dentro de mim. E peraí, mas que razões levaram essa determinada pessoa a ter esse determinado comportamento? E se ele se comporta assim com todas as outras pessoas ao seu redor, como é que é a vida dele? Quanto infeliz não é, de repente, você apenas agir de uma forma agressiva, violenta, meio abrutalhada. E eu parei para entender o seguinte: se todos nós tivéssemos maleabilidade, harmonia, tranquilidade, como seria o mundo? Será que de fato nós estamos prontos para esse mundo dessa forma, com todas as pessoas em harmonia, em equilíbrio? Porque o que a gente percebe é o seguinte: essas pessoas que ainda são tão enraizadas no mundo, com suas raízes firmes, com pés realmente fincados e firmes no solo, esses talvez sejam necessários como brutos para poder nos conduzir, aqueles que são um pouco mais sensíveis, delicados, à prosperidade. Porque se você observar todos os movimentos, todos os fenômenos naturais, sejam eles da organização social, por exemplo, e em todos os aspectos, se não existe essa agressividade, por exemplo, no plantio, se você não rebusca a terra e se você não trabalha ali, depois de ver tudo aquilo completamente limpo, completamente, vamos colocar, destruído, sem vegetação, sem absolutamente nada. Daí você lança a semente e vê surgir, vê germinar tudo que você precisa, ou aquilo que você plantou. Então, de um gesto agressivo, por exemplo, do trator, ou mesmo da enxada, você percebe surgir a vegetação, a flor, ou seja, o que você plantou. Então a gente presta atenção que, por exemplo, na agressividade da história, por exemplo, da Europa, com relação ao Brasil, com relação às Américas, na colonização, o que nós vimos? Tanta agressividade, tanta brutalidade, tanta ganância. E se isso não tivesse acontecido? Talvez o Brasil ainda tivesse coberto de índios. E nós não existiríamos quanto povo brasileiro branco, o povo brasileiro de qualquer outra cor, a não ser os índios. Então, isso para um pouquinho para a gente transformar isso numa ideia positiva. Bem, por enquanto, essa agressividade nos traz, no contexto histórico, as Américas como são hoje. No contexto do plantio, depois que o trator passa, vem o alimento para a sua mesa, com todo o requinte, com toda aquela beleza que depende da sua criatividade. Então isso faz a gente entender, então, no perfil daquele homem agressivo, talvez a necessidade para que no cargo em que ele exerce, na posição em que ele está, talvez essa agressividade, talvez essa rigidez para que tudo aconteça. Então ele exatamente
Na posição dele, cada um em sua posição, e o que nos cabe? Respeitar. Então, a pessoa em que de repente se encontra nessa posição ainda de agressividade, ela tem a sua necessidade naquele momento, naquelas circunstâncias. E qual é a sua? Simplesmente aceitar e tolerar. Porque sem que existissem esses colonizadores que açoitaram e que promoveram tanta desordem e desgraça nas sociedades já existentes aqui nas Américas, sem eles, o que seríamos de nós? Então fica aqui essa reflexão de que muitas das vezes não compreendemos bem e até nos magoamos com determinadas agressividades, mas se pararmos para refletir, se fizermos sempre a ideia de advogado do diabo, quer dizer, aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu, que te perturbou, quais as circunstâncias dela? Por que de repente essas pessoas, da forma que são, como é que não é a gente de repente tentar promover a defesa delas? Então, procurar de alguma forma encontrar as razões pelas quais elas agem como agem. E quanto infeliz não é a vida de uma pessoa dessa que infelizmente ainda não percebeu como é bom amar, como é bom respeitar, como é bom enxergar o próximo sem questionar, sem simplesmente, de certa forma, de braços abertos, de coração aberto, e os recepcionar e os aceitar como são. Então, de quando em quando eu menciono aqui, eu acho que é mais uma oportunidade para eu fazer. As pessoas podem pensar, agir, fazer o que quiserem e o que desejarem de suas vidas. Mesmo assim, mesmo eu defendendo essas ideias sempre, praticamente em todos os vídeos, eu ainda de quando em quando me assusto com determinados comportamentos e pessoas com suas atitudes tão agressivas. O que nos cabe exatamente é seguirmos em frente, nos encorajarmos, aceitarmos essas pessoas como elas são e de alguma forma tentarmos fazer com que elas percebam, com que elas enxerguem, com que elas identifiquem a necessidade do amor e quanto é importante, quanto é gostoso a gente simplesmente vivenciar a harmonia, a paz, o equilíbrio. Bem, estou começando, há poucos vídeos atrás eu mencionei a respeito de novos projetos. Estou começando uma nova página. A página se chama Ação Cidadã Orgânica. E essa ação cidadã orgânica se trata de vídeos que eu promoverei, mas num sentido documentário, em que normalmente eu estarei em uma propriedade rural ou de repente estarei entrevistando uma pessoa que trabalha com produtos orgânicos ou com formas de promover o plantio de uma forma consciente, de uma forma saudável. Então, se vocês quiserem também participar dessa página, serão todos muito bem-vindos. E de quando em quando eu promoverei um vídeo falando exatamente sobre esse tema, sobre uma vida mais saudável. Então, fiquem à vontade. Olha, muito obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Todos vocês são muito bem-vindos em seus questionamentos, em suas, de repente, discordâncias do que nós abordamos aqui. Meu nome é Marco Von e de quando em quando nós promovemos esse trabalho
temos também outros vídeos. Esse vídeo é de número 66, então temos aí muitos outros temas falando sobre muitos outros assuntos, mas por hoje eu vos agradeço, vos peço que compartilhe esse nosso vídeo, compartilhe essas nossas ideias, porque a partir do momento em que você clica em compartilhar, você nos ajuda a promover essas ideias para muitas outras pessoas que talvez precisem, talvez sejam desses que talvez precisem de algumas palavras para, de repente, redefinir parâmetros. Curtam nossa página, que assim vocês passam a receber semanalmente a orientação de que nós acabamos de editar e promover mais um vídeo, sempre com temas como esse. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.